Olá, você que está chegando aqui agora, se gostar do vídeo, se inscreva, curta o vídeo. Para você que está sempre aqui, obrigada por sua presença, por curtir, por comentar. Nós lemos todos os comentários de vocês. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para vocês e ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo de vocês. E não se esqueçam de nos seguir lá na outra rede, porque lá nós temos conteúdos diários que podem ajudar vocês também nessa fase tão difícil que é esse período de luto. O tema de hoje, que é ressignificar a morte, é um tema difícil, porque ressignificar a morte pode ser um tema delicado e profundo, mas que faz parte da jornada de muitas pessoas que estão aí em busca de um alívio emocional e de uma certa compreensão em relação à perda. Porque, gente, ressignificar não quer dizer esquecer ou muito menos superar, como a gente lê às vezes por aí, mas é encontrar novas formas de dar sentido à perda, que pode ser libertador para quem está aí sofrendo, para quem está enfrentando o processo de luto. Ressignificar a morte envolve uma mudança na maneira como nós entendemos e como nós lidamos com a perda. Porque se a gente for pensar, a morte traz à tona muitas das nossas fragilidades, né? Às vezes a gente acha que a gente tem certas fortalezas e isso vem e nos pega nesse momento. Quando uma pessoa querida morre, nós somos confrontados muitas vezes não apenas com o vazio da ausência, mas também com questões profundas sobre o sentido da vida, sobre o propósito que a gente tem nessa vida e sobre o que a morte também representa para nós. E é claro que é natural que surjam sentimentos difíceis, sentimentos de tristeza, de raiva, de confusão e até crises existenciais. Tem pessoas que realmente vêm parar na terapia com crises existenciais por causa da perda de alguém. Porém, é nesse ponto que a ressignificação pode acontecer. Porque esse ressignificar tem a ver com o significado que nós atribuímos à morte. A gente pode buscar uma compreensão que pode trazer alívio e o que a gente sempre espera e o que é mais difícil, que é a aceitação da própria morte e de não estar mais com a pessoa que a gente ama. E cada pessoa vai experimentar isso de uma forma diferente, interpretar a morte de uma maneira única, que vai ser baseada em crenças pessoais, culturais, religiosas e até espirituais, né? Para algumas pessoas, o processo de ressignificar a morte envolve inclusive uma reconexão com a fé. Outras pessoas questionam a própria fé quando perde alguém. Será que existe Deus? Às vezes outras pessoas acreditam que vão encontrar com a pessoa, que é só uma passagem e que existe vida após a morte. Então, cada um vai ter uma maneira. Tem pessoas que não acreditam em nada disso e que focam muito mais no legado que a pessoa deixou. Muitas pessoas entendem que a morte é um processo natural do ciclo da vida. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Simples assim. As pessoas se vão. Mesmo que elas estejam sentindo muitas dores, né, estejam sofrendo, elas acreditam e entendem que morrer faz parte do ciclo natural da vida. Quando nós recebemos um paciente em consultório, a gente tenta entender todas essas questões que o paciente traz para a gente, porque muitos vêm destruídos pela própria perda, mas muitos vêm destruídos pelo que elas acreditam ser a morte e por aquilo tudo que começa a ser a própria vida dela, o próprio medo de morrer. Muitas vezes a vontade de se abrir para a vida porque ela perdeu alguém nesse momento e ela começa a entender que a vida vale muito mais do que briguinhas, discussões bobas de todo dia, que a gente acaba dando muita importância para isso e que de um dia a gente se vai e a gente ficou muito apegada a coisas que não têm o menor sentido. No processo terapêutico, a gente, nesse ressignificar a morte, a gente também trabalha muitas evidências de que o que a pessoa está pensando é realmente real. Se aquilo que ela está pensando está muito mais em medos e em dificuldades que ela enfrenta por questões dela,
que simplesmente por causa da morte, isso veio à tona. Nós trabalhamos muito com técnicas terapêuticas também, que é técnicas de respiração, técnicas de estar aqui no aqui e agora, experienciar o momento, estar mais tranquila, não dar vazão a esses pensamentos que ficam ali de ruminação, né, em cima, jogando a pessoa para baixo, fazendo a pessoa se sentir pior, porque nem sempre é fácil a gente identificar o que a gente está sentindo, a gente dá nome para a gente estar sentindo, principalmente em meio a tanta dor, né, em meio ao sofrimento. E algumas pessoas têm resistência realmente em sentir certas emoções, como raiva, como culpa, mas é importante aceitar, é importante validar esses sentimentos sem julgamento. Eu gravei um vídeo sobre a culpa no luto, eu vou deixar para vocês no final do vídeo, aqui embaixo também, quem não assistiu ainda, para poder assistir como é difícil certas emoções quando a gente sente, mas como é possível a gente ressignificar todos esses sentimentos a partir de técnicas que a gente usa em terapia. Existem também as crenças que nós temos em relação à morte, em relação à vida. E algumas dessas crenças, elas podem ser extremamente dolorosas e piorar ainda mais o nosso processo de ressignificar a morte, de continuar a vida e apesar de tudo isso, como se a morte fosse um castigo, a pessoa poderia ter sido salva se tivesse sido diferente, se tivesse acontecido de outra forma, porque a gente não tem controle sobre tudo, a gente não tem o poder de controlar a vida e a morte. Então pensar dessa forma machuca, dói, e não nos ajuda nesse processo de evolução. Você que está aqui me escutando, comece a pensar quais são suas crenças, em que essas crenças estão te ajudando, se elas não estão sendo opressivas, se elas não estão te fazendo gerar sentimentos muito piores, que não vão te reconectar com o que você sente, muito menos com a pessoa que se foi. Também identificamos em terapia pacientes que chegam com pensamentos disfuncionais. O que seria isso? São pensamentos do tipo, eu não vou ser feliz nunca, eu não vou conseguir, como eu vou viver sem essa pessoa? E na terapia, nós questionamos o paciente, a gente ajuda o paciente a pensar, a checar a evidência de que você não vai ser feliz nunca mesmo, ou você não está feliz agora. Nesse momento que você está agora, não é um momento para você questionar como vai ser lá na frente. É aceitar, entender como você está agora. Então esse pensamento do que eu nunca vou ser, ou que vai ser sempre difícil, são pensamentos que a gente chama de disfuncionais, que não ajudam a pessoa a ficar bem nesse momento agora. Agora é a hora do momento presente. De novo, a técnica do momento presente, de respeitar, de entender o seu processo de agora. Ressignificar, quando a gente faz isso com o paciente, não significa que a gente está substituindo a dor dele, né? É que fazendo esse processo vai amenizar pelo menos o sofrimento. É como se fosse dando a real dimensão do que a pessoa está sentindo à medida que o tempo avança, para que a pessoa não fique presa àquilo ali que aconteceu, a dor lá daquele momento, aquele impacto muito maior, para que a pessoa vá ressignificando até o que ela está pensando, até o que ela está sentindo ao longo desse processo, porque isso liberta, isso ajuda a fluir a vida. Muitas pessoas se atêm, e isso é muito importante, isso às vezes acontece com o tempo, de se pensar o que essa pessoa deixou para a nossa vida, né? Qual foi a contribuição dela, o que ela esteve na minha vida e me ajudou a ser quem eu sou hoje, ou o tanto de impacto que ela teve na vida das outras pessoas. Isso dá um conforto grande pra gente, como se a gente pensasse assim, poxa, essa pessoa veio aqui, esteve aqui, fez o papel dela e agora ela se foi e eu preciso continuar o meu processo, o meu papel, impactando a minha vida, a vida das outras pessoas. A minha missão aqui ainda não acabou. Nós já falamos aqui para vocês que o luto ele não é linear, né? Vocês já devem ter lido, para quem está passando por esse processo, as fases do luto. O luto, enquanto ele está passando, ele não acontece numa sequência. Um dia você aceita, no outro dia já não aceita mais, já está negando, já sente raiva, já fica triste, já fica melancólico, depois parece que tem um lampejo de lucidez, você entende, daí a pouco é essa oscilação, e isso é normal acontecer, né? E você vai revisitando isso ao longo do tempo. E por que isso é importante? Para que você não se sinta culpada de parecer que você estava bem. Poxa, já estou sentindo isso tudo de novo, como se você não estivesse progredindo. Quantas vezes eu recebo no consultório pacientes que
vem com uma dor muito grande, com uma necessidade, uma vontade de ressignificar tudo isso, aí parece que ficou tudo bem, que a pessoa já está entendendo, de repente parece que cai tudo. E às vezes não é nem só em relação ao que aconteceu do luto, mas há uma outra questão da vida que faz com que aquela dor que já estava numa camadinha um pouco mais ali abaixo, volte aqui e tome uma dimensão muito maior, e a pessoa vem para mim e fala assim: não, eu não melhorei nada, eu estou assim de novo. E aí é o papel que a gente faz em terapia, da pessoa entender, alargar esse tempo de pensamento dela, sabe, colocar cada pecinha no lugar para ela poder ver que o que aconteceu não foi a dor do luto, mas foram as outras dores da vida que fizeram com que uma dor maior que estivesse aqui se somasse a essas dores do dia a dia, que ficasse grande demais para ela suportar aquilo naquele momento. E aí é a hora que a gente entra com técnicas terapêuticas de regular as emoções, de evitar as esquivas, as fugas emocionais, de trabalhar questões de meditação. E eu sugiro aqui para você, se você não faz uma meditação, que você busque aí uma meditação de 5 minutos. Tem tantas meditações aí na internet que você pode explorar, meditações de autoconhecimento, mas também meditações de tranquilizar o seu corpo, de tranquilizar a sua mente, e pensar que meditação não é ausência de pensamento, não é ficar ali 1 hora parada, porque o pensamento ele vai chegar. A meditação é você se concentrar na sua respiração ou numa outra voz que você estiver escutando, e que o pensamento chegue, mas que você não fique brigando e nem retendo esse pensamento, que ele simplesmente flua. E aí ele vai chegar de novo e você vai respirar e ele vai fluir. Isso dá uma paz grande, isso te ajuda muito a estar, sabe, e com os pés no chão. E nessa hora dessa meditação é importante principalmente você estar com os 2 pés no chão, que a gente chama de aterramento, que é para sempre significar que você está aqui, no aqui e agora. Por que isso é importante que eu estou trazendo aqui para vocês? Porque nesse momento que parece que está tudo perdido, que você não conseguiu ressignificar nada, é a hora de você se tranquilizar e treinar essa técnica do aqui e agora e pensar: não, espera, o que está acontecendo comigo nesse momento? Por que eu estou sentindo isso agora? Isso tem a ver com o meu luto? Tem a ver com a minha perda? Ou é porque eu estou mais fragilizada mesmo por causa do luto? Mas isso tem a ver com essa outra área da minha vida, com isso, essa outra questão que está acontecendo aqui. É tão rico isso em terapia, e eu convido vocês a fazerem esse exercício também, a estarem no aqui e agora, a separar as áreas da vida de vocês, a saber o que é do luto, o que é da perda, o que é do que vocês estão sentindo, o que é das outras áreas da vida de vocês, para que vocês não coloquem tudo no mesmo lugar e isso acabe sufocando vocês e vocês acharem que tudo vai para conta do luto, tudo vai para conta da perda. E outro aspecto importante que eu queria trazer aqui para vocês, que a gente observa muito quando a gente trabalha com luto, é ajudar o paciente a identificar possíveis formas dela crescer realmente enquanto ela está passando por luto. É transformar o luto em uma oportunidade para crescimento pessoal, de autoconhecimento, de mudanças positivas na vida. Como a gente vê isso, né? Igual eu trouxe aqui para vocês. Às vezes a pessoa vem com uma questão do luto e da perda. Quantas outras áreas a gente pode explorar da vida da pessoa que estavam ali adormecidas, que a pessoa nem estava pensando nela? É como se o luto fosse uma porta aberta para a pessoa chegar, mas para a gente trabalhar tantas outras coisas. E muitas pessoas se redescobrem a partir da dor. A gente vê muito isso. Quantas pessoas que perderam filho e trabalham com ONGs para poder ajudar filhos e abrem canais na internet para poder ajudar as pessoas a lidarem com a dor, e veem que isso acaba se transformando num projeto de vida. Eu vou dar o meu próprio exemplo, que eu comecei junto com a Nádia, que é a minha amiga e colega psicóloga que trabalha aqui com perdas e lutos. Nós começamos lá no Instagram um canal de perdas e lutos a partir da perda do meu irmão há 4 anos atrás, que foi um luto que eu vivenciei. Já tinha perdido mãe, pai, todos os meus tios, e o meu irmão não foi nem só pelo meu luto, mas pelo que eu vi o trabalho que ele desenvolvia com equipes de vôlei, com as meninas, e como foi difícil para essas meninas vivenciarem esse luto. De repente ficou sem aquela pessoa de comando, e como essas meninas estavam sentidas com isso. E o que aconteceu? Para eu ressignificar essa minha própria perda,
eu desenvolvi um trabalho em relação ao luto. Quantas pessoas fazem isso, né? Tem pessoas, meu próprio irmão que se foi, quando a gente perdeu nossa mãe, ele ressignificou a perda dele trabalhando com essa questão do vôlei. Ele entrou nisso de cabeça e fez disso uma boa parte da vida dele. E como a gente vê isso em terapia? Quantas pessoas chegam destruídas em terapia, né? Assim, achando que abriram um buraco na vida delas. Elas simplesmente se redescobrem ou descobrem novos hobbies, novos prazeres que elas não faziam antes. No início vem aquela culpa de muitas pessoas. Como assim que eu posso viajar, posso fazer coisas sem essa pessoa? Puxa, era meu companheiro ou minha companheira. E aí a pessoa começa a pensar, não, mas eu ainda estou aqui na vida. E se essa pessoa estivesse comigo, ela iria, ela não está mais, eu vou. Quantas pessoas começam até mesmo novos relacionamentos, né? Às vezes a pessoa perde um relacionamento e fica destruída. E aí o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. A terapia vai dando uma ajuda também. E daí a pouco essa pessoa de repente já está em outro relacionamento. Perde um filho, né, uma gestação que não continuou, e essa pessoa acha que não vai sobreviver, que vai ser muito difícil, e aí vem um novo filho. Gente, a ressignificação passa por tantas questões delicadas, mas é o caminho que a gente precisa para continuar. A arte é a única coisa certa que a gente tem na vida. Quanto mais a gente tentar se entender, elaborar as nossas questões pessoais, é tão importante isso, para que quando aconteça uma perda muito grande, isso não se junte às nossas frustrações, às nossas dificuldades, às nossas dores do dia a dia, porque aí a nossa dor do luto vai ficar muito maior e a gente vai ter muito mais dificuldade para continuar. E aí é um convite que eu faço a vocês, sabe, se escutem, se sintam o que vocês têm para sentir, não tenham medo de sentir, escrevam sobre o que vocês estão sentindo. Se você está aqui enfrentando uma dor, só recentemente por uma perda, saiba que não vai ser a última dor, não vai ser a última perda, porque isso faz parte da nossa vida. Enquanto a gente estiver vivendo aqui, a gente vai passar por isso. Então, quanto mais você estiver em sintonia com você mesma, quanto mais você estiver em paz com você mesma, mais fácil ou menos doloroso vai ser você passar por tudo isso. Eu quero escutar de vocês aqui embaixo, como é que é o processo de vocês? Vocês já passaram por um processo de luto, de perda, que vocês ressignificaram, que vocês conseguiram encontrar uma outra forma, né, de viver, que vocês até se redescobriram? Deixa a gente saber aqui embaixo, nós vamos ler os comentários de vocês, vamos responder, e é um prazer ter vocês aqui de volta. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.